E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. E é nessa fé e comunhão que a Cristã Apostólica em Santo Amaro convida você, que tem sede de um avivamento e uma nova experiência com Deus. Todo último domingo, a partir das 10 horas da manhã, nós nos reuniremos no grande culto dos sedentos por avivamento. Venha você também viver essa experiência impactante com o Espírito Santo de Deus e ser transformado por sua palavra. Cristã Apostólica em Santo Amaro, Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho, 96. Um milagre espera por você. Agora, o momento da palavra. Livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Capítulo 5. Acerca dos velhos e viúvas. Diz assim, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, e em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais. Porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e oração. Mas a que vive em deleite, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, esse negou a fé e é pior do que o infiel. Tem Bíblia que diz descrente, né? Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendam também a andar ociosas de casa em casa
e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Versículo 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de mal dizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Só até aqui. Aqui é escrito esse texto, vamos dizer, esse decreto, essa carta, sobre as verdadeiras viúvas que realmente eram desamparadas, né? Que não teria filhos nem netos para trabalhar e cuidar delas. E foi dito, olha, e as mulheres fiéis, mulheres de Deus, serem socorridas, né? E aí quando fala assim, ó, isso falando para os filhos, para os netos, para os mais novos, mais jovens, lá no versículo 8, diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, esse negou a fé e é pior do que o infiel. Enquanto essa viúva tivesse o respaldo de um filho, o respaldo de um neto, a igreja não tinha, vamos dizer assim, a obrigação de ajudar, né? De trazer o auxílio a essa viúva. Lembra da viúva de Naim? Quando ela perde o filho, primeiro ela perde o marido. E agora a garantia de vida para que ela não fosse nem se prostituir, nem se tornar uma mendiga, uma andarilha. Era o filho que ia cuidar dela. Agora o filho morre. E junto com o filho vai todas as esperanças. Vão todas as esperanças. Imagina a tristeza em triplo. Perdeu o marido, agora perdeu o filho e a dignidade. Essa sim deveria ser cuidada pela igreja. Porém, muito mais que ser cuidada pela igreja com alguma obra social, quem cruzou o caminho dela, irmã Marta? Quem cruzou o caminho da viúva de Naim? Naquele momento que ela estava levando o filho para ser enterrado fora da cidade. O Senhor Jesus. Hoje, a palavra, ela começa falando, né? Não repreendas asperamente os anciãos, mas ademoesta-o como pais. Fala com eles como fossem seus pais. Aos jovens, fala com ele como fossem irmãos. As mulheres idosas, como fosse a sua mãe. As moças, como irmãs, e com toda a pureza. Hoje a palavra vem dessa maneira, irmã Marta. E eu iniciei falando sobre o filho cuidar da viúva, cuidar daquele que já não tem mais força, está desamparado. Mas hoje, na grande parte da nossa audiência, são mães, são pais, são avós. E aí eu quero deixar o versículo 8 para você. Quando diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Tem Bíblia que diz: é pior do que o descrente. A palavra hoje vem e diz: não desista. Não desista da tua casa. Não desista dos teus filhos. Não desista do teu casamento. Há casos e casos. A gente acompanha casos de casamento que um dos cônjuges não coopera e não, sabe, e é melhor antes de uma tragédia ter sim uma separação. Casos e casos, eu estou dizendo. Eu não sou a favor do divórcio.
Não, nem a palavra. Mas hoje a palavra vem, em ti ainda há força, e muito mais que força física, espiritual. E o Senhor vem pela palavra e diz, não abandone, não deixe, não largue. Muito me admira, vou usar um exemplo aqui, a irmã Gil. Você vai ouvir ela constantemente pedindo pelo filho. Tem oração mais forte que de uma mãe? Sabe, eu vim triste hoje para a rádio vendo a decisão do STF, por exemplo, lá em Brasília, e eu fiquei pensando, agora até 40 gramas do porte da maconha não vai ser mais crime. Mas de onde eles vão comprar essa maconha, essa droga? Tudo eles querem cobrar impostos, né? Mas libera algo ilícito, algo que vai ser comprado num lugar escondido, com pessoas que não respeitam a lei. Por que a lei, muitas das vezes, é mais fácil para ser aprovada para destruir os nossos jovens do que dificultar os nossos jovens a cair nas drogas, por exemplo? Por que eu estou falando isso? O mundo pinta os quadros que há à volta do teu filho, quanto mais colorido possível, para que ele seja atraído e para que ele vá à destruição e, sendo destruído, ser morto, tanto espiritualmente como fisicamente. E aí qual é o teu papel, o meu papel como pai, como mãe? Não abandoná-los. Não abandoná-los, continuar com conselhos, continuar impondo limites com amor, irmã. Com amor. E orando, buscando. Se você não buscar pelos teus filhos, quem buscará? Se você não acolher a tua filha, quem acolherá? Eu não estou dizendo aqui, minha avó, ela sempre usou uma palavra, eu não sou suas parceiras não, viu? Não sou seus parceiros não, viu? Eu não estou dizendo para você acoitar o pecado, é outra palavra, acoitar o pecado, o erro do teu filho. Eu não estou falando para você polir o revólver dele para ele assaltar, não. Mas o mundo ele destrói, o mundo judia, o mundo humilha, mas que ele encontre primeiro um porto seguro na irmã. Um porto seguro no irmão, não apoia pecado, não apoia erro, não apoia algo ilícito que ele faça, mas que ele encontre a mãe dele na irmã, que ele encontre o pai dele no irmão. Eu sei que não é fácil, eu não estou na pele do irmão nem da irmã, mas que tua esposa encontre um porto seguro no irmão, e que o esposo encontre um porto seguro em casa, e quando chegar ver a irmã, que Deus possa, em nome do Senhor Jesus, fazer com que aquele que tem força de cuidar de alguém, cuide. A Bíblia está falando aqui sobre o cuidado com as viúvas, as verdadeiras viúvas. Você quer ser cuidada lá na frente, na sua velhice, nas suas limitações, então cuide dos seus. Mas ele não quer nada com Jesus. Agora, quanto tempo faz, irmã, que a irmã se converteu? A irmã converteu de berço, grande maioria, 99% das pessoas que me ouvem agora, se converteram depois da mocidade, na sua vida adulta, na velhice. E você acha que os planos de Deus, eles se limitam à irmã, ao irmão? Não, o plano de salvação é para o teu filho, para a tua filha. Ele tem plano de restaurar o teu lar. Ele tem plano de restaurar o teu casamento. Mas você, como uma mulher agora que tem o entendimento da palavra, tem que ter atitudes diferentes. O mundo briga, o mundo quebra, o mundo faz por onde para a destruição acontecer. Mas aqui a palavra começa dizendo, você vai ademoestar teu filho? Ademoesta-o. Mas com amor, com misericórdia. Repreende-o, mas repreende com amor, com misericórdia. No mundo já tem quem bata, quem judia, quem mata. Eu vi o testemunho de um pastor que o filho com 18 anos, já contei isso aqui,
Ele diz: papai, eu não quero mais saber de igreja. No dia, um homem rígido, um homem bruto, tudo era na pancada. E um dia ele sendo o pastor, viu? O pai era o pastor, sentado na cama, com as pernas em cima da cama, cruzada os dois pés e lendo a palavra. O filho chegou: papai, hoje eu estou fazendo 18 anos. Ele: parabéns, meu filho, Deus abençoe. Mas olha, eu não quero mais a partir de hoje ir para a igreja. E confessou coisas que ele fazia. E uma dessas coisas era que ele era homossexual. E a partir de hoje eu vou sair dessa casa e eu vou começar minha transição para a mulher. E o filho esperou o pai pôr a Bíblia de lado e levantar e meter a mão na orelha dele. O pastor pôs a Bíblia de lado. O filho sustentou o tronco do corpo para apanhar e o pai abraçou ele. E o pai disse: a partir de hoje eu vou mostrar que eu sou teu pai. Nem a mãe entendeu. E esse homem passou a amar milhões de vezes esse filho, muito mais do que ele já amava, irmã Marta. Nem a mãe entendeu. E a igreja começou a ver a mudança no rapaz, não congregar mais, e aí agora a transição para se tornar mulher. E esse rapaz começou a fazer programa. Colocou silicone em seu corpo, só se vestia como mulher. E um dia os irmãos viram uma atitude do pai e recriminaram o pai. O que o pai fazia? Acabava o culto, irmã Marta, ele de terno e aquele sobretudo por cima do terno, ele falava para a esposa dele: vou passar no Habib's, vou comprar esfirra. E comprava aquela caixa de esfirra, punha o sobretudo no filho, sentava na beira da calçada, ele mais aqueles amigos, as amigas do filho, não sei como fala, mas o pastor ia falando do amor de Deus e todos que estavam ali paravam para ouvir, porque nenhum daqueles tinha um pai para fazer isso, a mãe para fazer isso, nem esse pastor tinha o apoio da esposa. Mas ele falava para a esposa: vou te deixar em casa e vou comprar alguma coisa para o meu filho, ele deve estar com fome, ele deve estar com frio. E chegava lá, punha o sobretudo no filho: come aqui, meu filho, você gosta dessa aqui, eu comprei para você. E um dia os irmãos passaram e viram, e recriminaram o pastor e pediram até o afastamento do pastor. E não conseguindo êxito, começaram a perder membros na igreja, porque o pastor de fato expressou o amor ao seu filho. E para resumir bem, um dia esse filho se encontrou vazio no caminho que ele estava. Ele disse: eu vou voltar para minha casa, homossexual ainda, com próteses em seu corpo. Mas no decorrer dos dias ele foi vendo que não era aquilo que ele queria e foi tirando as próteses e foi se aproximando cada vez mais do pai e através do pai voltando a Jesus, voltando a servir a Deus. Eu não estou aqui para falar contra ou a favor ao homossexualismo, eu estou usando o exemplo de amor do pai. E hoje a palavra ela vem e diz: se você não conseguir vir congregar, por exemplo, domingo por você, irmã, encontra forças para lutar pelo teu filho, por exemplo, pelo teu casamento. Sabe, se você não, de fato, não buscar em Deus forças para orar e para buscar e perseverar pelo teu filho, pelo teu casamento, pelo teu genro, a tua nora, os teus netos, você não perseverar pelos que estão à tua volta, você negou a tua fé. É como o infiel, como o descrente. É assim, tem muitas irmãs idosos que fisicamente deveriam ser cuidados, auxiliados, mas a irmã tem uma força que o seu filho não tem. Teu genro, a tua nora, o teu marido, o teu neto. Uma força de dizer não ao pecado, dizer não aos vícios, dizer não ao mundo. Mas se a irmã soubesse a força que a oração da irmã tem, que a força que a oração que o irmão tem,
a irmã nem o irmão desistiria. Sabe, no nome do Senhor Jesus, Deus está te dando hoje mais forças do que a irmã já tem, porque o joelho da irmã no chão é prejuízo para o inferno. É prejuízo para o inferno. Não sei se a irmã Adriana está nos ouvindo. A irmã Adriana começou no propósito das mães de joelhos, filhos de pé. E o filho dela, irmã Marta, namorava, estudava, trabalhava, fazia faculdade, trabalhava tudo bonitinho. E se eu não me engano, eu posso estar falando, são tantos relatos, histórias e pedidos de oração. A moça não quis mais ele, ou traiu ele, uma coisa assim. Ele virou a cabeça, arrumou amizades que levaram ele às drogas, levaram ele até o crime. E ele disse: agora eu vou virar, vou acabar com a minha vida. Só que ele esqueceu que ele estava acabando com a vida do pai, dos irmãos, da mãe. Uma pessoa viciada no crime, uma pessoa com a vida toda desordenada, não leva só ele à morte. Toda a família morre junto. É preocupação demais, é choro demais, é briga. E aí ela começou a ir, ela nos ouvindo disse: eu vou me pôr de joelho pelo meu filho. E milagrosamente um dia esse filho, fazendo tudo que era ilícito, ligou para ela no trabalho dela, falou: mãe, corre aqui. Falou: nossa, eu tenho que ir embora. Falou para a gerência, para a patroa, sei lá. Ele deve ter aprontado alguma coisa feia. E ela chegou e ele falou: mãe, me arruma a mala, que eu quero ir embora desse lugar. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais, eu quero viver um novo de Deus. E eu quero ir para o Paraná, ficar com a minha avó. Deus foi apertando, irmã Marta, apertando, e ele foi embora, e Deus está limpando a mente, o coração, a alma desse rapaz. Mas tem uma mãe que não desistiu dele, tem uma mãe que está de joelhos, tem uma mãe que não julgou. Repreender é julgar? Não, repreender é impor limites. Mas até para repreender, nós que temos o conhecimento da palavra, que seja na essência do Espírito Santo de Deus, que nós possamos saber levar essa pessoa a entender que sem Jesus essa pessoa ela está indo a passos largos à morte, e morte eterna. Então hoje o Senhor está dizendo: a palavra manda cuidar da viúva, do órfão, daquele que não tem forças nem possibilidade de se autoajudar. Mas hoje o Senhor está dizendo: muito mais que viúvas, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar dos nossos lares, vamos cuidar para que o diabo sorrateiramente não entre e destrua os nossos. Então eu digo mais uma vez, você quer ver? Faltam 5 minutos para acabar o programa. Faz uma oferta hoje pelo teu filho. Quantas mães nos ouvem, irmã Marta, que não acha estranho pagar a clínica de recuperação quando o filho está na crise? Não estranham pagar o jumbo para levar na porta da cadeia. Né? Não estranham pagar uma dívida para o traficante para o filho não morrer. Mas quando a gente fala, faz uma oferta em prol da vida dele, pega a idade dele e ajuda essa programação hoje. É estranho. Olha, pastor usando a palavra para pedir dinheiro. Não, eu estou dizendo a você, movimente os céus. Não é que o céu é um lugar falido, travado, mas a Bíblia é quem diz que quando eu planto eu colho. Quando eu voto diante de Deus, o Senhor honra aquele que honra os seus votos. O Senhor é fiel. Eu estou falando com muitas Anas aqui hoje, muitas Anas que choram, que queriam gerar um filho, homem de Deus, uma filha, mulher de Deus. Então o Senhor está dizendo, vote por ele, cuide da obra de Deus. Eu digo a você, o que me constrange a todo dia a cuidar da obra de Deus é porque eu sei que o dono da obra cuida de mim, cuida das minhas filhas, da minha esposa. O dono da obra está cuidando da minha história. Então o que queima dentro de mim é o desejo de fazer e cuidar da obra desse Deus tão maravilhoso.
Ontem eu falei que muito mais que lucros nós teremos prejuízos. E muita gente já falou, você é tão novo, você poderia pegar a tua esposa, tuas filhas e esquecer esse negócio de igreja, porque é só coisa, só problema, é só perrengue, e é mesmo. Quando um não te entristece, dando as costas, outro que desacata, outro que faz pouco caso, leva você a pagode. Porém, quem me chamou é fiel. Glória a Deus. E as promessas dele irão se cumprir. Irmã, não desista. Eu digo mais uma vez, antes que você tenha que pagar um traficante para o teu filho não morrer, antes que você tenha que pagar uma clínica de recuperação, antes que você tenha que pagar jumbo, advogado, para levar até a cadeia, antes que você faça algo para não ver teu filho morrer, entrega teu filho no altar de Deus. Fala, Senhor, eu vou domingo congregar. Eu quero forças para mim, a tua presença em mim, mas eu quero, Senhor, que o Senhor mude a situação da minha casa. Eu peço que o Senhor possa entrar no meu lar, na vida do meu filho, da minha filha, no meu casamento. Avivamento é isso. Avivamento, irmã Marta, é a plenitude do cuidado de Deus. Deus, ele vem cuidando do espiritual, da nossa alma, cuida da família, do casamento, ele cuida da nossa saúde, finanças. A vida do crente é plena. Não estou te isentando, e a palavra não te isenta de lutas. Mas uma coisa eu posso dizer a você, em meio a toda a luta e tribulação que enfrentamos e passamos, Deus cuida de nós. Glória a Deus. Deus cuida dos nossos. Então hoje a palavra é essa. Bora nós que conhecemos a palavra cuidar daquele que está sofrendo, que está gemendo, sem um caminho, sem um rumo, sem um norte. E eu creio que na nossa vida, na nossa casa, sobre a nossa família, o nome de Deus vai ser glorificado. Tá bom assim, irmã Marta? Deu para entender o recado de Deus? Sim, glória a Deus. O mundo tá aí com atrativos grandiosos e atrativos maravilhosos. Para jovem, então, estava falando agora que foi aprovado ontem até 40 gramas da maconha. Meu Deus. Descriminalizou. Tá repreendido. Que Deus guarde a minha casa, minhas filhas. Que Deus guarde o meu casamento e o teu também. Os teus filhos também. Mas quem vai ser usado para blindá-los? Quem que vai se deixar ser usado buscando, orando, ofertando, sabe, perseverando no Senhor? Tem que ser você, irmã. Tem que ser você, irmão. Para de ser o crente 6 horas, terceirizar aquilo que é tua responsabilidade. É missão tua. E Deus vai lhe honrar cada vez mais. É a palavra, Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Falta 1 minuto. A irmã Marta vai orar esse 1 minutinho pelas mães, pelos pais, pelos casais, pelos filhos. Irmã Marta, quiser orar em cima desse louvor, fica à vontade. É 1 minuto, hein? Já, o Caissara vai passar o facão nas nossas canelas. Glória a Deus. Deus, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer. Sim, meu Pai. Por esses momentos, te agradecer, Senhor, por cada vida que nos ouviu nessa manhã. Sim, meu Apresento, Pai. Senhor, cada pedido de oração, que o Senhor, nesse momento, Pai, possa alcançar essas vidas com tua misericórdia. Alcança, Senhor, os lares, Pai, nessa manhã com tua graça. Nos abençoa, Senhor, durante esse dia, nos dê paz, tranquilidade e que o teu nome, Pai, venha ser glorificado através das nossas vidas. Continue, Senhor, abençoando a cada um que nos ouve, Senhor, respondendo, dando força, dando ânimo, fortalecendo e que possamos, ó Pai, nessa manhã nos despertar, nos colocar, ó Pai, na posição para interceder pelo nosso lar, pela nossa casa, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos embora, irmã Marta. Vamos embora. Deus Glória abençoe a irmã Marise, que tirou uma dúvida aqui agora. A irmã Naide, vamos orar pela irmã. A irmã Isabel, a intercessora, colocou aqui uma situação que ela vive de perto. No final 4129 também está aqui com a gente. A irmã Lourdes pede oração pelos filhos. E a irmã Joelma desejando um bom dia.
E a irmã mandou aqui 2 minutos e 54. Amanhã a gente coloca no ar o áudio dela. Amém. Deus abençoe a todos. Fique na graça, na paz e nas ricas consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau. Amém. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje eu tenho luz, oliveira